não só os profissionais, mas leigos aqui na plateia também, vocês entenderem como é que é ser um profissional que trabalha com pessoas, que consegue, digamos, ou tenta influenciar pessoas por uma formação qualificada, principalmente com pessoas que vão trabalhar com outras pessoas, no caso da psicologia. Então, vocês imaginem como é para a gente entender isso que o Dr. Alexander fala bem interessante. Eu acho que não, essa relação cada vez mais fica clara. É fundamental a gente trabalhar as questões de espiritualidade. Imagine então um profissional que concorda, que acha interessante abrir espaço para discussões e não ter muitas vezes um espaço para isso, um espaço no cronograma das disciplinas e não receber muitas vezes até a própria, uma certa receptividade por parte dos alunos para falar sobre essa temática. Então, é interessante que quando em 2009 eu comecei a trabalhar na universidade, comecei doutorado na mesma época, eu trazia novidades do meu mestrado, que tinha sido lá na Inglaterra, que é outra cabeça, outra visão, muita psicologia positiva, psicologia da saúde, e é um vocabulário que é muito comum a gente ouvir na pós-graduação, falar em espiritualidade, falar em psicologia positiva. E o impacto da minha fala quando eu trazia esse tipo de assunto era muito grande com os colegas e com alguns pesquisadores, depois não só somente na universidade, mas enfim, em outros locais. E um dos desafios então que eu me coloquei foi trabalhar essa temática que eu sempre achei muito interessante e fundamental. Como é que eu vou fazer isso em sala de aula, nos espaços que muitas vezes o professor tem, que são bem complicados, por questões de cronograma, por questões de matéria, que às vezes realmente o conteúdo da matéria que a gente está trabalhando não tem a ver com certos assuntos. Então eu comecei a trabalhar nos espaços que eu tinha alguns conceitos de espiritualidade, psicologia positiva. A fala do Dr. Alexander foi muito interessante, obviamente muito elucidativa, que trazem muitas evidências, que é o tipo de trabalho que eu também tento fazer a todo momento na universidade. Então a gente vai aproveitando alguns desses momentos na área da educação para poder formar um profissional que vai trabalhar com pessoas da melhor maneira que a gente consegue. O mais interessante é que a gente tem que aproveitar espaços, a gente tem que muitas vezes galgar novos desses espaços e maneiras diferentes para que a mensagem possa ser transmitida. E muitas vezes a mensagem é justamente, ok, vamos parar e falar sobre isso. Não é nenhum proselitismo específico, não. Vamos parar para falar sobre isso, essa é a proposta. Então, muitas vezes nem esse espaço a gente tem em ambientes acadêmicos. Então, vocês imaginem como é que é um profissional da saúde, das humanas, enfim, que trabalha educando pessoas que vão trabalhar com outras pessoas, o desafio que é trabalhar dentro dessa temática. Então, essa questão educacional, eu acho que vocês conseguem empatizar um pouquinho da dificuldade que é trazer esse tipo de discussão, ainda mais com um tipo de assunto que não é ainda bem trabalhado no meio acadêmico, por mais que a gente já tenha aí evidências mais que suficientes, porque é uma temática que deve ser abordada. Em relação ao aspecto clínico, eu também sou psicólogo clínico, então tem vários aspectos interessantes para trazer em relação a essa experiência de atender clientes que têm essa demanda específica em relação à espiritualidade. Eu diria que, se não a 100%, eu diria que 90% das pessoas que eu já atendi na minha experiência, durante a minha experiência clínica, a questão da espiritualidade, religiosidade, vai ser um assunto, uma hora ou outra, se não é o assunto central. E recentemente tive duas clientes que me procuraram, uma delas dizendo que estava muito decepcionada com a psicoterapeuta anterior, dizendo que cada vez que ela tocava sobre assuntos de religiosidade, que ela gostava bastante, que era algo que era bem intrínseco na vida dela, a terapeuta mudava de assunto, ela dizia, fazia umas caras do tipo, ok, não é bem isso que a gente faz aqui nesse local. E ela não se sentiu muito bem com essa terapeuta. E ela ouviu falar que eu falava ou que eu aceitava que os clientes falassem sobre o assunto. Então, eu estou falando de duas clientes bem recentes, nos últimos 2 meses. E a última, ela está passando por momentos bem específicos ligados à religião, enfim, e questões que ela está lidando, que ela não consegue, de acordo com a experiência que ela teve também, não conseguia ver um espaço que ela pudesse se sentir confortável
para discutir todas as temáticas desses fenômenos, enfim, que ela estava experienciando e que ela tinha visto, que no caso tinha a ver com perspectivas reencarnacionistas. Então ela sentiu a vontade de poder já procurar um profissional que já de cara pudesse dizer para ela, não, isso é ok, podemos falar sobre isso, isso pode ser inclusive a parte central daquilo que tu estás com vontade de trazer. Então tem duas áreas aqui que eu felizmente consigo trabalhar no meu dia a dia em relação a essa temática da espiritualidade e religiosidade. Eu queria dividir com vocês. Né? Mas aí tem a segunda parte que eu queria trazer, que vai um pouquinho além da questão das experiências, que é o que a psicologia, na verdade, isso não é novo. No final da década de 50 a gente já tinha teorias, lá das teorias humanistas, que propunham uma visão do ser humano saudável. Vamos discutir então como é que é um ser humano em desenvolvimento pleno, até onde a gente pode chegar. Se a gente pudesse estudar os seres humanos e ver, ok, assim como a gente estudou o adoecimento, né, que historicamente, esse viés científico positivista, cartesiano, é o que aparecia como mais interessante a ser estudado por ter um certo materialismo e concretude, a gente foi deixando de lado vários aspectos, digamos, mais saudáveis do ser humano. Então, no final da década de 50, a gente começou a questionar justamente isso. O que é um ser humano saudável? No sentido da saúde mesmo, não na ausência de doença. Onde é que ele pode chegar? Como é que a gente pode chegar e dizer, olha, o ser humano, esse aqui atingiu a sua plenitude. Esse aqui, tudo aquilo que ele veio para fazer, ele conseguiu. Então, essa discussão em relação ao ser humano saudável sempre me foi muito cara, né, justamente pela forma como eu penso o ser humano dentro da psicologia. Eu acredito que, a partir da década de 90, com a psicologia positiva surgindo, as pesquisas começaram a trazer vieses mais empíricos, mais, digamos, do ponto de vista estatístico, mais robustos, né, e começaram a trazer novamente essa visão mais salutogênica, né, do processo de desenvolvimento, talvez até plenitude, né, do ser humano. E lendo, dando uma olhadinha nos teus artigos, Alexandre, eu estava percebendo várias características salutogênicas de uma série de pessoas, né, principalmente os grupos que passam por experiências religiosas, espirituais, de grupos não clínicos, do quanto essas pessoas têm várias dessas características de modelos de saúde que a gente começou a especular lá no final da década de 50. E alguns modelos, inclusive, que são essas forças de caráter, que hoje a gente diz também, inclusive algumas que tu tinha trazido do Bollinger. Então, uma outra coisa que eu estava pensando é justamente isso. Além do diagnóstico diferencial, que a gente sabe que é fundamental, a gente saber se aquela experiência que o nosso paciente, o nosso cliente está tendo é realmente algo voltado a um transtorno, não é simplesmente uma experiência espiritual, enfim. Além dessas questões de diagnóstico diferencial, de conhecer realmente, digamos, as bases dentro do processo mais psiquiátrico, existe uma outra área de estudos dentro da psicologia positiva, que é justamente essa consideração do que é um ser humano em pleno desenvolvimento. E algumas características dessas que foram mencionadas no final da década de 50, 60 e 70 pela psicologia humanista são muito tranquilas da gente fazer uma certa relação com essas pessoas que passam por experiências espirituais ou experiências anômalas, né, de consciência, enfim, a gente pode pensar nos mais diversos nomes, mas essas pessoas apresentam várias dessas características de desenvolvimento. Então, eu quero fazer na verdade, fazer um convite, um questionamento em relação a esse tipo de pesquisa também, que pudesse olhar para o ser humano no seu desenvolvimento pleno. Será que não são justamente essas pessoas que passam por essas experiências anômalas espirituais, obviamente dentro do perfil, como a gente viu, onde há um controle de self ou de ego em relação àquelas experiências, onde há experiências mais, digamos, de cunho salutogênico, as vozes são vozes de esperança, não? Aquelas pessoas que conseguem ter o controle dessas situações, inclusive sabem ou escolhem quando vão viver essas situações. Será que não são essas pessoas que realmente estão muito mais próximas desse modelo de plenitude, de desenvolvimento humanos? Percebam que o que eu estou propondo, que eu queria ouvir um pouquinho da Alexandra em relação a isso,
Existe uma parte muito importante, que é essa questão da psiquiatria, o diagnóstico diferencial e conhecermos as experiências anômalas, mas tem também uma outra parte, mais, entre aspas, positiva, salutogênica, que é pensar justamente esse tipo de experiência como algo de um ser humano que está conseguindo viver no seu desenvolvimento pleno. Essa pessoa, ou essas pessoas que talvez passam por esse tipo de experiência, talvez elas apresentem características muito mais saudáveis, talvez elas estejam muito mais próximas daquilo que nós, enquanto espécie, viemos ou temos a capacidade de fazer. Então, eu queria trazer só esse questionamento final, para a gente pensar um pouquinho, num viés um pouquinho mais no sentido do desenvolvimento humano das nossas capacidades, com esse tipo de, enfim, de assuntos, de experiências espirituais. Eu concordo plenamente, no sentido de que nós precisamos avançar, né, a compreensão da saúde, não só, claro, investigar os fatores que evitam a doença, como eu falei até um pouquinho antes, como os fatores que promovem a vida plena, que promovem o bem-estar, a felicidade e a sensação de plenitude mesmo, de vivenciar todos os nossos potenciais, de desabrochar todos os nossos potenciais. Acho que isso, sem dúvida, é importante. E talvez uma das minhas hipóteses, inclusive, de por que a gente não encontrou ainda bem claro quais são os mecanismos pelos quais a religiosidade impacta na saúde, porque às vezes eu acho que a gente está muito olhando na via da patogênese, né? De fatores que geram as doenças. E como eu falei, tem dois termos. Tem um termo que o Antonovsky criou, que é o salutogênese, né? O fator que gera a saúde. O que nos mantém bem, apesar de todos os intempéries da vida. Então, a gente está olhando muito o fator patogênico que gera a doença e olhando um pouco os fatores salutogênicos que geram o equilíbrio, que geram uma plenitude e que geram a resiliência, o crescimento pós-estresse. Eu acho que talvez precisamos de olhar um pouco mais a relação da religiosidade com esses fatores salutogênicos, com esses fatores construtivos, que talvez eles possam nos dizer mais sobre o mecanismo dessa relação do que só olhar a proteção contra os fatores patogênicos. Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios nossos daqui para frente. Passando a palavra, então, para o Dr. Paulo Zimmermann Teixeira. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao NUP e à doutora Anaí pelo convite de estar aqui. Eu agora parabenizar também a doutora Alexandra pela exposição, que foi brilhante, trazendo uma série de informações. Fiquei pensando todo o tempo o que um pneumologista faz no meio de psiquiatra e psicólogo. Aonde que é o nosso ponto de interseção, além da letra P? Provavelmente, no sentido de se atingir uma plenitude, respirar profundamente traga essa plenitude. Então, o pulmão sempre deve estar na sua melhor forma possível, para que a gente consiga ter um indivíduo pleno. Dentro dessa perspectiva, a gente fica pensando que é inequívoco hoje a necessidade que a gente tem de abordar esse tema, espiritualidade e religiosidade com os nossos pacientes. Na verdade, todo o avanço tecnológico que a medicina trouxe nos últimos anos fez com que a gente falasse cada vez menos com os pacientes, trocasse ideias cada vez menores e pedisse cada vez mais exames. A perspectiva de que uma tomografia, uma ressonância nos mostre tudo por dentro, fez a gente perder a capacidade de ouvir e escutar tudo o que ele queria dizer. E dentre esses aspectos, o aspecto religioso. Eu posso dizer que eu sou católico, espírita, será que o médico vai entender o que eu estou querendo dizer? Ou como que isso vai chegar? Nós perdemos muito tempo. No final do século XX, início desse século XXI, tudo ficou muito mecânico, tudo é automático, tudo está no Google, tudo é piloto automático, tudo muito fácil. A gente vai cada vez mais se distanciando das relações e a gente vai pagando preço por isso hoje. Mesmo assim, a psiquiatria, a psicologia não dá conta de toda uma demanda que está aí
da necessidade das pessoas falarem, de trocar experiências, de trocar e de compartilhar os seus sofrimentos, as suas alegrias. E, na verdade, o que hoje a gente vive é um momento em que nós precisamos, sim, buscar evidência. Nós precisamos fazer revisões sistemáticas para saber o que tem de corpo de evidência, mas nós precisamos, sim, buscar a melhor metodologia, um ensaio clínico duplo cego e randomizado. Para vocês entenderem, quando eu uso uma medicação nova, eu tenho que ter dois grupos. Um grupo toma a medicação, outro grupo toma o placebo. No final, eu vejo o que funcionou. Qual é o grande problema de vários estudos de religiosidade e tudo o que foi mostrado? O grande problema, como o próprio Dr. Alexander falou, é que tem evidência, sim, tem evidência, mas tem vários desfechos, tem vários aspectos que estão sendo analisados e que se confundem sobre vários pontos. E isso gera muita confusão de interpretação. Então, eu acho que sim, temos que ter esses mecanismos, é preciso estudar os mecanismos. Mas, inicialmente, é preciso discutir, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E eu acho que no momento em que a sociedade de psiquiatria abre esse espaço para se discutir, eles que cuidam da nossa mente e que diferenciam quem é louco de uma maneira grosseira e quem não é louco. O que é religiosidade, o que é mediunidade?